Economia 4.0. Apresentação: Almir Freitas. Bom dia, guaibeiros! Estamos começando Economia 4.0 deste sábado, 30 de agosto. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes, central técnica Cleiton Lopes e Jorge Brum, gerência de jornalismo e esporte Rafael Sequim e direção-geral de Claudinei Girotti. O Economia 4.0 é um oferecimento Fê-Comércio, a força do sistema solar do TEG Banrisul Veloe. Com mensalidade grátis, peça a sua. E Sindaerg, Sindicato dos Administradores do Estado do Rio Grande do Sul, o parceiro do crescimento. E a consultora catarinense Dow Empreendimentos, localizada na Praia Brava, lançou o Atmosfera Home Spa, que chega para estabelecer um novo patamar de sofisticação no mercado imobiliário brasileiro e especial aí do sul do Brasil. O empreendimento já conta com mais de 100 unidades reservadas por clientes encantados com a proposta. Com 8 torres contemporâneas implantadas em um terreno de 20 mil metros quadrados, dos quais mais de 2 mil metros quadrados são destinados à preservação ambiental, com mais de 2.600 metros quadrados dedicados ao equilíbrio físico e emocional do frequentador. Dados da área comercial apontam que os investidores da Serra Gaúcha representam uma média de 10% das unidades negociadas. Com a gente hoje no Economia 4.0, Aldever Baron, diretor comercial e marketing da Dow Empreendimentos. Baron, bom dia. Bom dia a todos, bom dia a toda a sua audiência. Almir, um prazer enorme estar aqui com você. Vamos falar um pouquinho do Atmosfera Home Spa. Explica para o nosso ouvinte o conceito que está por trás do empreendimento e o que se busca com ele. Bom, muito bem, Almir. O projeto ele nasceu há 7 anos atrás, com muito planejamento, visitas a pontos de referência de projetos pelo mundo, Europa, a União Europeia como um todo, Dubai, Emirados Árabes, e inicialmente ele nasceu para ser um projeto que oferecesse qualidade de vida para os seus públicos. E do ponto de vista do planejamento arquitetônico e de engenharia, o que se queria era trazer um spa para o Brasil, dentro de um condomínio fechado, que tivesse alinhado com aquilo que tem de melhor no mundo e em território brasileiro. E o lugar escolhido foi o litoral catarinense, no norte do litoral catarinense, especificamente na cidade de Itajaí, Praia Brava, ao lado de Balneário Camboriú. Então, inicialmente, o projeto nasceu para ser um grande spa e dimensionado para um condomínio fechado. E a partir daí começou a surgir também novas ideias, como adaptar um designer internacional também. Aí nós trouxemos um escritório mexicano, que é a Creato Arquitetos, que é responsável por fazer alguns projetos de envergadura e conceitos condecorados mundialmente, como alinhado com os melhores conceitos do mundo. E aí buscamos uma equipe de engenharia para fazer isso, uma equipe de arquitetos. E aí a Creato foi agregado na parte do design do projeto. Isso tudo há 7 anos atrás. E hoje, agora, no último dia 16 de agosto, nós conseguimos colocar o projeto devidamente documentado, com toda a legalidade, todas as licenças necessárias no mercado. E para nossa grata surpresa, nós tivemos um feedback do mercado superior até aquilo que nós imaginávamos numa exposição
de projeto antes mesmo do lançamento, nós tivemos uma demanda de quase não, na verdade, ultrapassou 100 unidades de comercialização. Então, sucesso absoluto. Quantas unidades tem no empreendimento, Barão? O projeto inteiro tem 320 unidades. São apartamentos que começam com metragens de 218, 220 metros, podendo chegar até apartamentos com planta de 530 metros. A média de valor a serem comercializados gira em torno de. Nós estamos falando de apartamentos tipo na casa de 8 a 10 milhões e nós podemos ter em plantas maiores, 17, 18, 20 e considerando as coberturas em torno de 40 a 45 milhões até esses valores. Esse conceito de spa dentro de um empreendimento, dentro de um condomínio, ele é novo no Brasil? Ele é na verdade, existe uma demanda hoje muito voltada para a hotelaria. Então, os condomínios fechados, eles até possuem áreas de wellness, né, de bem-estar, mas são áreas conceitualmente pequenas. Quem tem áreas maiores são hotéis que trabalham especificamente essa proposta de serviço. Mas em condomínios fechados, no Brasil, nós somos o pioneiro. E com esse dimensionamento, por exemplo, esse é um condomínio que o spa e a área de wellness, né, que nós chamamos, que é o conceito mundial de wellness que integra a qualidade de vida, ele tem mais de 3 mil metros fechados apenas para os condôminos. Então, já é uma tendência internacional isso nos melhores e maiores centros do mundo, e o Brasil nós somos pioneiros. E o projeto, eu estive acompanhando o lançamento em Itajaí, e o projeto contempla também fornecedores italianos, né? Uma qualidade específica de um fornecedor italiano. Sim, os acionistas são de origem italiana, né? São brasileiros, mas com descendência italiana, e isso fez que facilitasse essa cultura italiana. E a gente sabe que a Itália é referência, a gente fala da Sim, sim. Itália na gastronomia, mas a Itália é um país maravilhoso, sensacional, né? Nós aqui no sul do Brasil temos muitos descendentes europeus, italianos, alemães, etc. E nesse caso a família é descendente também italiano, e isso teve já essa facilidade de aproximação. E na construção civil, existem marcas na Itália que são marcas muito tradicionais, entre elas a Versace, que é uma marca conhecida no mundo da moda, né, no mundo fashion da moda, mas ela tem alguns desdobramentos. Por exemplo, a Versace ela tem a marca como moda, mas ela tem cerâmica também e ela tem também móveis. Então, a Versace é uma dessas empresas italianas, existem mais 6 empresas italianas que compõem esse portfólio, o que enobrece e aumenta muito a qualidade final do produto entregue. Guaibeira, a gente está conversando com Altevir Barão, diretor comercial e de marketing da Dow Empreendimentos, com esse lançamento Atmosfera Home Spa em Itajaí, Praia Brava. Barão, o perfil dessas reservas que já temos aí de 100 unidades por clientes que viram a proposta, qual é o perfil desses investidores? Olha, Almir, é um público privilegiado, né? É um público que, do ponto de vista socioeconômico, é um público privilegiado em termos desse perfil. São apartamentos, não são apartamentos com ticket médio baixo, são apartamentos que transitam na classificação de alto padrão e de ticket médios mais altos, né? E são empresários, são profissionais liberais, são médicos, são advogados e de origem, geralmente, do sul do Brasil. Entretanto, nós temos também identificado muito o mercado de São Paulo, os paulistas como um todo,
São Paulo capital, São Paulo interior, Mato Grosso do Sul também, e naturalmente Serra Catarinense, Porto Alegre, interior do Rio Grande do Sul A também, Serra e Gaúcha, Oeste, né? Serra Gaúcha também, né, onde nós temos empresários com esse perfil e que, na verdade, o sul do Brasil se conecta muito bem, né? Os Uhum. três estados, né? Então, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, se conectam muito bem. Por exemplo, o catarinense ama a Serra Gaúcha. E os empresários da Serra Gaúcha amam eu falo esse amor com muito carinho, né? Gostam muito de viver bons momentos no litoral de Santa Catarina, assim como o Paraná. Paraná também frequenta a Serra Gaúcha e a Serra Gaúcha também frequenta o Paraná, então há uma conexão, um trânsito muito bacana, muito legal, do sul do país entre as referências das suas belezas. Então esse profissional ele vem muito desses três estados que se conectam e fora os três estados a gente tem São Paulo e a gente tem o Mato Grosso também, que tem uma paixão grande pelo sul do Brasil e pela parte do litoral aqui. E pela beleza de Santa Catarina, né? Sim. Baron, o cronograma da obra prevê a entrega em quanto? 2, 3 anos? Ou qual é o cronograma que está previsto? Julho de 2029. Então, Ju- até julho, e a partir de julho de 2029, nós começamos a entrega. Então, no segundo semestre de 2029, nós devemos ter a obra concluída. Que nesse momento é um bom momento para conhecer o projeto, porque o que ocorre é que quando você compra um projeto no lançamento dele, você tem toda uma curva de valorização Uhum. mensal, né? Porque a gente sabe que imóvel é um investimento sólido, consistente, e a valorização em qualquer lugar você consegue observar. E tem lugares que valorizam mais do que outros. E o litoral aqui especificamente Santa Catarina, o que também ocorre na Serra Catarinense, essa valorização imobiliária surpreendente, acontece com muita pujança no litoral de Santa Catarina. Em média, ah, entre 1,70 a 2,10, 2,15 ao mês de valorização. Opa, é uma Então, valorização é, extrema, né? é muito boa, com solidez e com uma boa capacidade de liquidez. Então, é um projeto diferenciado em termos de perfil de ticket médio, e você vê em 10 meses a construtora conseguiu fazer uma performance de praticamente 100 reservas. Então, Uhum. você vê que tem uma aprovação coletiva de quem conheceu o projeto. Então é um momento bastante interessante também para aqueles ouvintes que estão nos acompanhando e queiram conhecer esse projeto, podem entrar em contato direto conosco, porque a previsão de entrega é para segundo semestre de 2029, então nós temos toda uma curva de valorização e comprar um projeto enquanto ele está sendo construído também tem uma facilidade de pagamento diferente de quando o projeto está pronto. E aquele outro projeto que estava na gaveta, pronto para esperar o lançamento da Atmosfera Home Spa, já tem sinal da Dow Empreendimentos um novo projeto? Nós temos uma equipe, um departamento que só cuida dentro da construtora de tratar os novos projetos. Ele anda em passos largos, mas nós estamos com uma expectativa já no próximo ano de colocar ele no mercado também. E esse projeto dá para adiantar? Vai ser também nas imediações aí de Itajaí? São dois projetos, um nas mediações, todos os dois dentro da Praia Brava, o primeiro numa das rodovias bastante importantes aqui que corta a Praia Brava, e ele vai ter talvez um conceito misto entre escritórios e lofts, né? E o outro ao lado do Atmosphere, que ainda nós estamos em planejamento, mas possivelmente ele terá características muito parecidas com a Atmosphere também.
Interessante, Altever Baron, diretor comercial e marketing da Dow Empreendimentos. O interessante é que o mercado de Santa Catarina ele passa por um momento, não sei se está no auge já, ou enfim, ou está chegando no auge, de grandes investimentos na construção civil, especialmente de empreendimentos ligados à área residencial. A que você atribui isso? Você que tem experiência nesse mercado, a que você atribui essa grande valorização do mercado da construção civil? Eu diria assim, né, que a construção civil, quando a gente fala em um empreendimento para ser falado de alto padrão, ele também precisa estar referenciado dentro de um contexto. Então, a gente não está falando exatamente só do projeto. A gente tem que falar de localização, a gente tem que falar de município, a gente tem que falar de infraestrutura ao redor desse empreendimento. E alguns itens e alguns indicadores importantes, entre eles segurança pública, IDH, infraestrutura urbana. Então, esses três indicadores, eu acredito assim que nesse contexto de litoral, o poder público, no decorrer aí das últimas décadas, foi muito feliz, porque quando a gente fala Brasil e a gente fala um lugar que tenha segurança, isso é muito significativo para nós brasileiros, porque a gente vê que existem regiões no Brasil que não desfrutam de segurança. Santa Catarina e o litoral conseguem ter essa característica, principalmente aqui no norte do estado. IDH alto, que alinhado com IDHs de países de primeiro mundo, então a gente consegue ter aqui uma infraestrutura muito boa, e a questão de estrutura urbana, infraestrutura urbana com serviços como restaurante, casas noturnas, lazer, entretenimento, que também compõem esse conjunto de características da região. E aí entra, propriamente dito, o projeto como a cereja do bolo, né? Então ela está posicionada dentro de um contexto social, e aí você entra com um projeto que agrega valores, que tem exclusividade e que compõe uma entrega final de um produto com refinamento, com acabamento, com ecossistema de serviços à altura daquilo que tem ao redor do mundo. E a gente colhe esse grande resultado que o litoral de Santa Catarina tem na área de imóveis, mas não é fruto de uma virada de chave de 5, 10 anos. Isso é o resultado de décadas de trabalho. Por exemplo, Balneário Camboriú, desde 1980 já se fala na pujança do mercado imobiliário. E hoje, então, a gente consegue desfrutar de todo um trabalho feito ao longo desse tempo, e não um trabalho feito assim que aconteceu nos últimos 5 anos, né? A gente poderia dizer, Barão, que temos pelo menos mais uma década de pujança aí do mercado imobiliário do litoral catarinense? Assim, a gente tem que ter uma visão otimista, mas é importante que as parcerias públicas e privadas caminhem junto. Isso acontecendo como aconteceu nos últimos anos, o futuro é bem promissor. Agora, é importante que isso se consolide dia após dia, ano após ano. Então, a resposta para isso é que nós temos todas as características para continuar esse crescimento, desde que aconteça essa conexão entre a sociedade civil, o poder público e a sociedade como um todo também. E vocês projetam um crescimento aí desse perfil de comprador no Brasil nos próximos anos? Assim, a expectativa que a gente tem é de um mercado comprador em expansão? Sim, porque existem ainda, como eu estava te referenciando antes, por exemplo, o mercado de São Paulo, a gente está falando do estado mais rico do Brasil, que é São Sim, Paulo. sim. E o paulista está descobrindo o sul do Brasil
como a Serra Catarinense, que já frequenta, o litoral de Santa Catarina, que já frequenta, mas existem muito ainda a se ampliar. Então, existe um potencial dentro do Brasil enorme, assim como outros estados também interessantes, como Goiânia, Goiás, e outros estados que ainda são potenciais, tem muito potencial ainda para agregar para nossas belezas aqui do Sul e que ainda não foram explorados, no bom sentido da palavra, e que ainda tem muito ainda a interagir com a região Sul. O argentino é um público consumidor também, o argentino que frequenta durante muitos anos a Santa Catarina? Muito. Os argentinos têm uma relação histórica com a Balneário Camboriú, com a região como um todo, como Praia Brava também, e especialmente a região de Porto Belo, Bombas, Bombinhas, toda essa região aqui do litoral catarinense, mas a gente sabe que a Argentina está passando pelo momento, nos últimos anos, que ela teve muitas dificuldades econômicas, políticas e etc. Agora, o que a gente tem acompanhado é que a Argentina está numa retomada muito bacana em termos de política e economia, e o que já volta a ter sinais da presença dos hermanos aqui conosco, né, dos argentinos. E nesse aspecto também investidores argentinos aqui no mercado catarinense. Sim, investidores e muita gente que compra para fazer a sua segunda casa no litoral e acaba ficando mais tempo aqui. Por exemplo, tem empresários que estão em fases da vida que já estão trabalhando menos, já querem descansar, querem um pouco mais de qualidade de vida, viver no Brasil, viver no litoral de Santa Catarina, viver em lugares como a própria Serra Gaúcha, como o litoral de Santa Catarina, é viver uma parte do paraíso, né? Porque é muito bom se viver nessas regiões. Guaibeiros, estamos encerrando o Economia 4.0 deste sábado, 30 de agosto. Com a gente hoje o Altevir Baron, diretor comercial e de marketing da Dow Empreendimentos, que lançou o Atmosfera Home Spa, um empreendimento em Itajaí, na Praia Brava, um empreendimento que tem uma sofisticação como uma das suas principais características. Eu queria agradecer muito o Baron e colocar à disposição aí para a gente conversar outras vezes outros projetos que a Dow Empreendimentos tenha, para que a gente possa anunciar aqui para o mercado investidor aqui do Rio Grande do Sul. Barão, muito obrigado, hein? Obrigado, Almir. Muito obrigado aí pelo tempo que a gente teve aí de oportunidade de conversar um pouco. Um grande abraço a todos os ouvintes. Estamos à disposição e será um prazer. Guaibeiros, encerramos então a Economia 4.0, lembrando que o programa é um oferecimento Fecomércio, a força do sistema solar do TEG Banrisul Velui. Com mensalidade grátis, peça sua, e Sindaerg, Sindicato dos Administradores do Estado do Rio Grande do Sul, o parceiro do crescimento. Eu queria desejar a todos um final de semana em família, com muita alegria e com muito envolvimento emocional da família, e uma semana cheia de inovação e tecnologia. Nos encontramos no próximo sábado, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Você ouviu Economia 4.0.